O Deus do Antigo Testamento é sanguinário? Esse é o nosso tema que vamos abordar hoje. Desejo que a graça de Jesus seja sobre você e sua família e que essa semana seja uma semana repleta de alegrias para você. Vamos lá. No Antigo Testamento há muitos textos que se fala em matar cidades inteiras, matar grupos inteiros, matar pessoas, matar crianças, matar velhos, matar animais. Há muitos textos assim no Antigo Testamento e de crueldades extremas. Alguns desses textos, claro, alguns são textos que falam do que aconteceu, é história. Aí não há o que dizer. A história foi daquele jeito. Mas há outros textos que estão ligados a palavras tanto de Deus quanto dos seus profetas, no sentido da prática destas crueldades, destas coisas. Então, a pergunta é: o Deus do Antigo Testamento é sanguinário? É uma pergunta que realmente tem uma relevância grande. Eu trouxe aqui alguns textos que estão ligados a essas profecias e à palavra de Deus. E eu quero analisar com você e depois dar uma visão geral sobre esses textos a partir do que a Bíblia e a teologia nos ensinam. Muito bem, vários desses textos são falados não por Deus, são falados pelos profetas que falam em nome de Deus, ou pelas pessoas que agem em nome de Deus. Então, aí é também preciso fazer uma diferença. Quando um profeta ou um líder que está servindo a Deus dá uma determinada ordem de matança, a gente tem que analisar o contexto, mas a gente tem que analisar também que ali é a voz daquela pessoa. Não quer dizer que Deus esteja propondo exatamente aquilo, mas é a voz daquela pessoa como ela entende. Como é o caso que a gente vai ver, por exemplo, de Moisés. É a voz do Moisés, dando orientação ao povo de Israel que vai entrar na Terra Prometida. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Uma outra coisa muito importante é que a Bíblia, e estamos falando do Antigo e Novo Testamentos, ela foi escrita, vamos dizer assim, a quatro mãos, duas dos homens e duas de Deus. Ou seja, há uma coautoria aí da Bíblia, tanto de Deus quanto dos homens, para a escrita do livro. E nisso a gente tem que tomar um certo cuidado. O que temos aí é a escrita dos homens que colocaram aquilo que entenderam ser as palavras de Deus. Claro que em alguns momentos Deus dita, mas não em todos. Na grande maioria, não. É a palavra daquele homem que está pensando, que está analisando. É óbvio que o Espírito Santo os guarda de erros, mas temos que entender que eles escrevem com a sua personalidade, na sua cultura, no pensamento da sua cultura. Então a gente tem que olhar o texto bíblico desta forma, em especial com esses textos. Então vamos lá. Primeiro texto que eu separei aqui vários, são representativos, né? Há muitos mais textos, mas eu quero pegar esse aqui para estudar com vocês. Deuteronômio 7, 1 a 2, Moisés está dando orientação ao povo de Israel antes que este entre na terra prometida, para guerrear, lutar e conquistar, viu? A terra prometida, contexto de guerra. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado,
então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Então veja bem, o que há aqui nesses textos? Eles iam conquistar a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Para conquistar, já tinham povos lá. Moisés diz, os povos que estão lá são maiores e melhores do que vocês. Mas vocês vão ter que guerrear para conquistar a terra. Então, primeira coisa, contexto de guerra, na qual um povo ia invadir um território onde já havia outro povo. Nesse contexto de guerra, o que ia acontecer? O Senhor ia dar a vitória a eles, que eram mais fracos. Mas o Senhor ia dar a vitória a eles, de tal forma que eles venceriam as guerras. Essa é a ação de Deus. A ação de Deus é dar a eles a vitória, para que conquistassem a terra. A ação deles era lutar. Quem ia lutar era o povo de Israel. Os soldados que iriam morrer eram soldados do povo de Israel. Então, esse é um contexto de batalhas. Batalhas que eram frequentes no tempo do Antigo Testamento. Não aconteceu só aqui. Acontecia o tempo todo com todos os povos. Esse era o contexto daquela época. Quando Moisés diz assim, quando o Senhor entregar esses a vocês, então vocês a destruirão totalmente, quem está falando é Moisés. Quem está orientando é Moisés. E ele está falando dentro do seu contexto. Porque ele via que como eles eram mais fracos e iriam conquistar, se aqueles povos permanecessem ali, haveria a possibilidade daqueles povos derrotarem o povo de Israel. Ou os desencaminharem da adoração do Deus verdadeiro, de Yahvé, que tinha dado a vitória para eles. Havia esse perigo. Então Moisés, no seu entendimento de líder, dentro daquela época, ele diz, destruam totalmente os povos para que vocês vivam tranquilos lá, como povo, como nação. Então, veja, quem fala aqui em destruição dos povos não é Deus, é Moisés. E, quando ele fala, ele como líder, estadista do seu povo, está pensando na existência e no progresso do seu povo. Então, destruam totalmente. O que era prática comum naquela época, nas guerras daquela época. Para a época, ele não está dizendo nenhuma barbaridade. Para a época. Tá? Para nós, ele está dizendo uma grande barbaridade. Algo terrível que ele está dizendo para nós. Se fosse hoje, ele seria recriminado severamente por ter dito essas coisas. Mas na sua época, não. Contexto de guerra, viu, gente? Outro texto que eu peguei, agora um salmo, Salmo 137, 8 e 9. Aí é o salmista que está falando. Então, Salmo 137 é um salmo muito bonito no início. Muito bonito. Eles já estão exilados na Babilônia. Isso é, a Babilônia foi até Israel e outros povos também, mas aqui estamos falando de Israel. Fez um extermínio, matou gente, mas muita gente, e levou o povo cativo, tirou da sua terra, fez uma caminhada de mais ou menos uns 3.000 quilômetros e colocou esse povo para ser escravo e para trabalhar em terras estranhas, com línguas estranhas, totalmente estranhos. Família acabou, tudo acabou, tiveram que começar de novo como escravos, formar famílias, etc. É nesse contexto que o Salmo 137 é escrito. Lembra como começa? Quando estávamos nos rios da Babilônia, nós chorávamos, eles pediam que nós cantássemos canções de Israel. Como poderemos cantar louvores ao Senhor em terra estranha? Né? Eles diziam. E no final, tem esses dois versículos aqui, 137, 8 e 9. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele,
Olha o lance. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Nossa, gente, que coisa horrorosa, né? Pegar as suas crianças, feliz aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Isso aqui é de cortar qualquer coração, né? Porque essas palavras estão aqui fazendo parte da Bíblia como palavra de Deus. Primeiro, porque expressam o sentimento do salmista. Expressa um sentimento. A Bíblia não aprova tudo aquilo que as pessoas sentem e se expressam. A Bíblia registra, mas não é que ela aprova, tá? Não é que ela aprova. A Bíblia não diz assim que quando Satanás diz as suas palavras na tentação com Jesus, que as palavras de Satanás, porque estão registradas na Bíblia, são a palavra de Deus. Não, não é a palavra de Deus. Ali naquele momento é a palavra do diabo, né? E a gente sabe que o diabo é enganador. Ele usou aquelas palavras para tentar enganar Jesus. Então, veja bem, não é tudo que está registrado na Bíblia que está sendo aprovado. Agora é feito o registro, é o salmista, é uma pessoa que está falando aqui. E por que ele fala isso? Porque quando os babilônios invadiram o povo de Israel e ele viu isso, e ele sentiu isso, eram filhos deles. O que os babilônios fizeram? Mataram crianças, sem dó, sem piedade. Era o contexto da guerra, daquela época. Era esse contexto, era essa realidade. Fizeram isso. O que ele está agora falando nesse salmo? Ele está usando a lei do olho por olho, dente por dente. Mataram nossas crianças desse jeito, que se matem as suas crianças desse jeito também. Olho por olho, dente por dente, morte por morte. Hoje a gente aprova isso? Claro que não. Claro que não. A gente lê isso, a gente sente um repúdio, um negócio mal dentro da gente. Como é que pode pensar assim? Mas quem somos nós para estar na pele daquele homem que escreveu esse salmo, desse salmista, e dizer para ele, você está errado, eu estou olhando com meus olhos de hoje. Eu não tive nenhum filho esmagado contra as pedras por ninguém. Presta atenção nisso. Você tem que entender que certas coisas da Bíblia são de uma crueldade grande. Falam de matança mesmo, coisa horrível. Mas está dentro do contexto no qual a Bíblia foi escrita. No fundo, o que ele está pedindo aqui é justiça. Justiça. A questão é que a visão de justiça era uma e hoje é diferente. Outro texto, Oséias 13:16. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Veja, isso aqui é uma profecia de Oséias em relação à nação de Samaria. Que, aliás, era o povo dele. Era o povo dele, o povo do Oséias, profeta Oséias. Ele está falando para o seu povo. Para o seu povo. Muito bem. O que ele está profetizando aqui? Não é que ele está desejando. Ele está dizendo o que vai acontecer. E por que estas coisas irão... Por que essas coisas acontecem? Porque é guerra. Samaria seria invadida pelos assírios. E isso aconteceu. Historicamente aconteceu. Só que ele estava falando antes. O que ia acontecer? E por que ele disse essas palavras antes? Ele disse porque Samaria havia se afastado do Senhor seu Deus, havia adorado falsos deuses. O profeta clamou, volta, volta a Israel, volta a Samaria, volta para o Senhor, ele te perdoará, ele te aceitará. Mas Samaria não quis. Israel, o reino do norte, na época dele, não quis.
ele está dizendo aqui o que vai acontecer. E o que aconteceu foi no contexto de guerra. Os assírios mataram crianças, os assírios mataram mulheres grávidas. Foi a realidade histórica. Não é porque ele declara o que vai acontecer que é de uma crueldade extrema, que isso representa a vontade de Deus, ou o desejo de Deus. São as atitudes dos homens. Quem invade Samaria e faz tudo isso são os assírios. Foram eles que fizeram isso. Agora vamos para um texto mais difícil. Por quê? Porque a ordem vem do próprio Deus. E aí é complicado, mais difícil que os outros. Os outros já são difíceis, mais ainda. 1 Samuel 15, de 1 a 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, Samuel está dizendo a Saul que esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Gente, que coisa pavorosa, trágica. E essa vem da parte do Senhor, porque Samuel diz: assim diz o Senhor. Samuel não faria algo por si, mas ele recebeu essa mensagem do Senhor e levou para Saul, para que Saul fizesse isso. Então, nesse contexto, a mensagem vem de Deus. Deus manda matar todos, inclusive recém-nascidos. Triste, hein? Inclusive animais. Além dos seres humanos, até os animais. Até os animais. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, os amalequitas os atacaram, mataram a muitos e não permitiram que o povo de Israel passasse pelas suas estradas, né, pelo seu caminho, que estava dentro do seu território. Então, Deus diz assim: castigarei agora os amalequitas pelo que fizeram no passado, então todos serão mortos. Aí é um texto em que Deus está ordenando a morte desse povo. Ele está ordenando para que Saul cumpra. Agora eu vou ter que explicar por que Deus e seus profetas anunciam, ou no caso de Samuel, manda mortes tão violentas de pessoas, de crianças e até de animais, né? Por que tudo isso? Então vamos lá. Vamos pegar o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele foi escrito num período de 2.500 a 3.500 anos atrás. Então nós estamos numa cultura de no mínimo 2.500 anos atrás. 3.000 anos atrás. Em uma outra terra muito distante da nossa, é no Oriente, é lá no Oriente Médio. É uma terra muito distante e com culturas muito, muito diferentes da nossa. Muito diferente. É isso que tem que ser entendido. Então veja bem, primeira coisa, quando Deus se revela no Antigo Testamento, Deus se revela dentro dessa cultura. Deus não se revela lá na cultura do século XXI, aqui no Ocidente. Deus se revela naquela cultura. O pessoal que lê a Bíblia muito literalmente não compreende isso. Eles acham, está escrito assim, é assim. Eles não compreendem isso. Mas não é assim que se interpreta a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada dentro da cultura na qual ela foi escrita.
Por isso que certas coisas que lá são escritas como verdades, hoje não são mais para nós. Aquilo que lá deve ser praticado, hoje nós não praticamos mais. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita dentro de um tempo, de uma cultura muito, muito diferente da nossa. Então, quando Deus age dentro do pensamento daquela cultura. Deus não escreveu aquele texto exatamente como está para nós, serviria para nós, mas aquele texto foi escrito para o pessoal daquela época, daquela cultura lá. Então, a gente não pode dizer, está tudo errado o que Deus falou. A gente diz isso com o nosso olhar. Mas a gente tem que entender que naquela cultura, tudo isso que foi dito, que eu li para vocês, era algo considerado normal. Normal. Não era algo considerado violento, da violência. Era algo considerado normal. Então, por quê? Porque naquela época, você não tinha direitos humanos, você não tinha pacifistas, você tinha o tempo todo guerras, o tempo todo. E dentro dos próprios reinos haviam revoltas, haviam sedições, traições, gente matava o rei para tomar o poder. Veja, a violência imperava naquela época. Não existia ONU, não existia... não, era cada um cuidasse de si e a guerra vinha, e quem era mais poderoso invadia o mais fraco e matava quem queria, tornava escravo quem queria, roubava o que queria, e era assim a realidade. Mas quem fazia isso? Deus fazia isso? Não, os homens faziam isso. Os seres humanos faziam isso. Nós estamos no século XXI, não é? Com tudo que a gente tem, com tudo sobre direitos humanos. Não tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não? Não tem a destruição do povo palestino lá na faixa de Gaza, não? Não tem os ataques terroristas de grupos palestinos contra Israel? Não, não tem não. E nós estamos no século XXI. Não teve o nazismo que matou mais de 6 milhões de pessoas, a grande maioria judeus, em pleno século XX, não teve não? Gente, se no nosso tempo, com tanto desenvolvimento, com tanto entendimento, ainda tem as violências e as brutalidades de sempre, ainda tem. Você imagina, 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, você imagina. Então, você tem que entender que Deus se revelou num contexto em que existia muita violência. Muita. Primeiro você tem que entender. Então, algumas coisas que ali são ditas na Bíblia são de violência, que hoje a gente não aceita, tranquilo, mas estão lá, como registro de uma época, como registro de pessoas que viveram naquele momento com aquela mentalidade. Eles não estão vivendo com a mentalidade de hoje, é a mentalidade da época. Se você não entender isso, então faz um favor para você mesmo. Descreia da Bíblia, descreia de Deus, vai procurar outra coisa, vai lutar pelos direitos humanos das pessoas e condene tudo o que foi escrito antes. Agora, não condena só a Bíblia, não. Condena todos os outros escritos antigos, porque todos eles trazem a mesma coisa. Todos trazem a mesma coisa. Então, faça isso com você mesmo. Agora, se você sabe de um Deus que se manifesta na história por amor, então você vai levar em consideração. Outra coisa, naquela época eles tinham muito a ideia de comunidade e não de individualidade. Hoje a gente tem a ideia da individualidade. Cada um é responsável pelo que faz. Se alguém comete um crime, se um grupo comete um crime, cada pessoa tem que ser individualizada na sua conduta para receber a sua condenação. Tudo é individual. Se
Se um pai comete um crime, um erro, os filhos e a esposa não podem ser castigados por aquilo que o pai e o marido fez. Isso é nós hoje, uma cultura do individualismo. Naquela época não tinha individualismo, naquela época era tudo comunitário. Então, por exemplo, se um pai tomasse uma decisão errada, a família inteira sofreria. Não só ele, a família inteira. Então, naquela época, muitas vezes, se um pai fosse morto, a família inteira morreria. Porque eles tinham a ideia de grupo, de comunidade. Ninguém existia fora de uma comunidade. Quer fosse família, quer fosse o clã, a tribo ou a nação. Ninguém estava fora. O que acontecia com um ou com o principal, acontecia com todos. Então, essa era a ideia. Quando Deus diz assim, castigarei o que Amaleque fez naquele povo, não era mais as mesmas pessoas da época do Êxodo, não era mais. Mas veja, era a ideia da comunidade, aquele povo era uma comunidade mesmo no tempo. Então o castigo dado agora era um castigo dado ao que havia feito. Dentro da cultura da época, isso era normal. Porque a ideia de comunidade. O que o líder faz, tanto para o bem quanto para o mal, ele sofre. E o povo sofre. Tá? Essa era a ideia e por isso esse tipo de sentença, esse tipo de julgamento de Deus. E depois também das pessoas, porque vários textos aqui eu li são das pessoas. Outra coisa, naquela época a guerra era a forma de uma nação se manter viva, livre. Era a guerra. Quando a guerra vinha contra ela, ela tinha que se defender para se manter como nação, para se manter como livre. Por quê? Se ela perdia a guerra, o que geralmente acontecia? Morte de quase todos, escravidão para a grande maioria e exílio, ser tirado daquela terra. Então, veja, ou se não, se ainda continuasse na terra, a opressão, tinham que pagar impostos, tinham que servir aos conquistadores, etc. Então, perder a guerra era perder muita coisa. Muita coisa. Então, eles ganhavam. E quando um país se sentia muito forte para atacar o outro e conseguir as coisas do outro, ele fazia isso. Ele anexava o território. E eles faziam mesmo. Era um contexto de guerra. Era um contexto de extrema violência. É nesse contexto que a Bíblia foi escrita, para nos falar do amor de Deus. Mas foi nesse contexto. E em muitos textos, o castigo devido ao pecado. Deus diz que essas coisas violentas vêm por conta do pecado. Do pecado. E, de fato, é o que acontece. É o pecado de um povo que é forte, que quer destruir outros povos e matar outros povos. É o pecado deles. E é o pecado de quem desobedece a Deus e não fica mais debaixo da sua proteção. Mas primeiro pecou em si mesmo, como povo, como nação, para receber esse castigo. E assim foi na história. Então, essas coisas nos explicam por que foi assim. A gente aceita? Claro que não, gente, claro que não. Mas a gente tem que entender o contexto em que esses textos foram escritos. E saber que, mesmo para nós doído, foi esse o caminho que Deus teve que percorrer para que sua mensagem chegasse. Agora, eu li textos que falam destruição. Nem sempre foi destruição. Quanto tempo Israel viveu em paz, em tranquilidade? Quanto tempo? Muitos. Então, assim, não era o tempo todo esse negócio de destruição, foi pontual. Quando escrito na Bíblia, dito na Bíblia, foi pontual, tá? Mas não foi o tempo todo. A maioria do tempo houve bênçãos, houve paz, na maioria do tempo. Então, eu separei aqui, no meio dessas guerras, dessas violências, dessas coisas, eu peguei um pequeno trecho do livro de Ruth. O livro de Ruth é uma coisa, esse livro está bem no meio de todo esse sangue que corre. E o livro de Ruth conta uma história singela de duas mulheres, né?
uma história singela de duas mulheres, veja, no meio de todo esse sangue. E eu quero ler o início do livro, só para vocês terem uma ideia. Veja, está nesses períodos, nessa cultura, tá? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Moabe era um país vizinho inimigo de Israel. Mas veja, ele sai de Israel, ele é um israelita, e ele vai morar no país vizinho, que era um inimigo de Israel, mas não estava em guerra. Nesse momento não há guerra. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então foram para Moabe, porque tinha fome na sua terra, não tinham o que comer, nem o que trabalhar. Foram para Moabe e encontraram comida e trabalho. Tá, ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então Noemi ficou viúva. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Bom, vocês já conhecem a história aí da Ruth e da Noemi. Eu só quero pegar esse início. Observe o seguinte, no meio de toda essa situação, tem fome na terra, o casal com 2 filhos vai para Moabe. Quer dizer, já foram, segundo as leis de Moisés, já foram para onde não deviam ter ido. Tá? Povo vizinho, mas foram para lá. E chegando lá, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, o que era proibido pela lei de Moisés, que Deus tinha dado. Deus deu a lei de Moisés. Mas era proibido. E os 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Ruth era moabita, de um povo vizinho, de um povo que muitas vezes foi inimigo de Israel, que lutou guerras com Israel, Moabe. Ruth era moabita. Então veja bem, eles foram para uma terra que não deveriam ter ido, foram por causa da fome, e os rapazes, né, os filhos, agora da viúva, só o marido morreu, os filhos se casaram com mulheres moabitas, o que era proibido na lei de Moisés. Legal. Os filhos se casaram lá. Você vê um contexto assim, familiar, pessoal, de desobediência à lei de Moisés por aquelas pessoas. Há algum problema nisso? Para a Bíblia, não. Para Deus, não. Para o Deus do Antigo Testamento, nenhum problema. Nenhum problema. Tanto é que os 2 meninos morrem, os 2 homens morrem, e uma das noras volta para casa do seu pai, e a outra nora, a Ruth, decide voltar para a terra da Noemi com ela. E aí vocês conhecem a história de Ruth. Que história linda, bonita. Veja bem, uma moabita, povo inimigo de Israel, vai para Israel, adora o Deus de Israel, fica com Noemi, ajuda a Noemi a viver. E Noemi ajuda também. Elas formam um par, até que ela se casa com Boaz. Agora, por que essa história está aí, essa história singela? Essa história que fala de que os povos podem viver juntos, de que Deus abençoa a gente dos outros povos também, sempre abençoou. Por que essa história está aí? Primeiramente, ela está aí porque Ruth, moabita, se tornou a bisavó do rei Davi. Então, por isso a história está aí. É a bisavó do rei Davi. Ele tinha uma bisavó moabita. E agora, para nós, Ruth se tornou uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio dela, na sua descendência, na sua linhagem. O que é que isso significa para nós? Que
embora esse contexto de guerra, de sangue, de matança de inocentes, matança de pessoas, de animais, Deus sempre está revelando seu amor. Mas Deus falou na cultura na qual pessoas, seres humanos, com a cabeça culturalmente de violência, estavam. Então é assim que você tem que entender esses textos. A gente não vai elogiar esses textos, a gente não vai dizer que está certo, não vai dizer, mas a gente vai entender que aquilo foi assim, porque a revelação do Deus de amor se deu dentro dessa cultura. Mas mesmo dentro dessa cultura, Deus nunca, jamais deixou de revelar seu amor por todos os povos, por todas as nações. Nunca, jamais, em tempo algum. É isso aí. Deus os abençoe. Espero ter explicado e ajudado você. Claro que eu não tenho a explicação completa, total, mas isso que eu disse, pode ter certeza, é algo no qual a gente deve meditar e pensar ao ler esses textos. Historicamente foi assim, era aquela cultura. Graças a Deus, nós vivemos na era em que ouvimos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Com Ele, tudo mudou. Deus nos abençoe.